Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 17. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e sem recorrer à sabedoria do discurso, para não reduzir a nada a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, para nós, ela é poder de Deus. Pois está escrito: Eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o doutor da lei? Onde está o racionador deste século? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Com efeito, pois o mundo, por meio da sabedoria, não conheceu a Deus na sabedoria de Deus. É pela loucura da pregação que aprouve a Deus salvar os que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Messias crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, ele é o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Considerai, irmãos, quem sois, vós que recebeste o chamado de Deus. Não há entre vós nem muitos sábios aos olhos dos homens, nem muitos poderosos, nem muita gente de família distinta. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. Aquilo que no mundo é vil e desprezado, aquilo que não é, Deus o escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa orgulhar-se de si, a fim de que nenhuma criatura possa orgulhar-se diante de Deus. É por ele que vós existis no Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e libertação, a fim de, como diz as Escrituras, aquele que se orgulha, orgulhe-se no Senhor. Esta é a palavra de Deus. Demos graças a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar. Vem o Senhor e a vida oferecer. Juntos, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, o valor incomensurável que tem a Tua palavra para as nossas vidas. Pai Santo, repreende em nome de Jesus toda ciência e sabedoria que sorrateiramente chega em nossas casas, em nossas vidas, nas nossas igrejas, e faz com que nós venhamos a colocar de lado a Sua palavra e nos prostrarmos à filosofia da vida, à filosofia do mundo, aos pensamentos daqueles que se dizem sábios. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Mas pelo poder que é em Ti, o poder que é em Teu nome, faz com que Tua palavra reine em nossos corações. Faz com que o zelo por essa palavra, cada dia, meu Deus, produza frutos na nossa comunidade, e que cada irmão aqui presente possa experimentar do gozo do Senhor, em amar a Tua palavra pela manhã
e ao anoitecer, todos os momentos das suas vidas. Nós te clamamos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Esse texto é um texto muito interessante. É um texto a qual o apóstolo Paulo escreve para a igreja que está em Corinto, para doutriná-la, para exortá-la e para mostrar o caminho correto ao qual eles deveriam andar e jamais se desviar deles. Paulo recebe notícias da família de Cloe e começa a perceber que a igreja que está em Corinto está começando, ou já estava por um caminho totalmente errado. Após a sua saída da igreja, continuando a sua viagem missionária, se passaram 3 anos e ele recebeu essas notícias. E quando ele recebe essas notícias, ele recebe uma gama de informações que entristece o coração dele. Porque principalmente o que mais infunde na igreja por pessoas levianas é uma chamada sabedoria filosófica que começa a despertar e tirar a atenção dos cristãos de Corinto da palavra de Deus e buscar essa sabedoria, essa filosofia, esse conhecimento que não é o conhecimento que foi passado por Paulo. Mas quando nós falamos da carta de Coríntios, nós não podemos excluir a história desse local. Um local grego, uma cidade já antiga, que já tinha passado por guerras, já tinha sido totalmente arruinada, que tinha ficado um longo período embaixo de ruínas. E 44 anos antes de Cristo ela foi reconstruída. Só que existe um detalhe muito interessante na cidade de Corinto, que é uma cidade portuária. Uma cidade onde o fluxo de pessoas, a entrada e saída de pessoas é muito grande. O dinheiro circulava naquele local. Mas as pessoas que circulavam naquele local, segundo os comentaristas, eram soldados, marujos, pessoas que são voltadas ao comércio, e que a cidade tinha que oferecer para essas pessoas atrativos. A cidade tinha que oferecer para essas pessoas algo que eles pudessem se distrair enquanto ficasse ali determinado tempo. E algo muito interessante que a cidade de Corinto oferece para essas pessoas é a prostituição. É uma cidade totalmente promíscua, e que você vai observar na história em que fatos que são questionáveis, mas dizem que em determinados tempos pagãos e eróticos existiam em templos 1000 prostitutas que serviam homens que paravam naquele local, onde homens deixavam dinheiro, gastavam seu tempo, gastavam suas vidas ali. E outro fator interessante que existe na cidade de Corinto que é uma cidade filosófica, um local grego onde a filosofia é muito vivida por aquelas pessoas. No 2º século, comentaristas chegam a dizer que a cidade pode-se encontrar em cada esquina pessoas que filosofam, pessoas que falam sabedorias, pessoas que dizem provérbios. É uma cidade muito voltada a essa filosofia. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com a igreja que está sendo influenciada por esse círculo vicioso chamado cidade de Corinto. Observe, uma cidade filosófica. E qual é a briga do apóstolo Paulo a priori? A sabedoria que está tomando lugar, que está tentando tomar lugar na palavra de Deus, da palavra de Deus. Em que muitas pessoas, muitos irmãos que estão ali naquela igreja, por causa da atração e da facilidade de viver essa sabedoria, do prazer ou do modo permissivo que essa sabedoria é apresentada para eles, eles preferem optar por aquilo que é uma sabedoria filosófica e que está totalmente tomada e enraizada dentro daquela cidade, a preferir ouvir a palavra que foi apregoada pelo apóstolo. Claro, a palavra do apóstolo sempre foi dura. A palavra do Senhor é dura. A palavra que o apóstolo ensinou, as leis que o apóstolo ensinou, não são flexíveis. A Bíblia não é flexível.
as palavras que o apóstolo ensinou são palavras de vida eterna, porque a Bíblia é de vida eterna. E quando se relaciona à vida eterna, está relacionado ao choro, à dor, ao abrir mão, às decepções, a largar e abandonar totalmente a nossa vontade para vivermos a vontade de Deus. E quando nós percebemos da sabedoria e da filosofia do mundo, nós não precisamos chorar, nós não precisamos sofrer, nós não precisamos abrir mão daquilo que o nosso coração tanto anseia, e não precisamos nos preocupar com a vida eterna, porque a maioria da filosofia diz que a vida eterna sequer existe. Então comamos e bebamos, morreremos e tudo terminará por aqui. Por que a igreja hoje está tão viciada no conhecimento que nós não podemos nem chamar de filosofia contemporânea, mas de tudo quanto é besterol que é apresentado diante da igreja nos dias de hoje? Porque tudo que é apresentado nos dias de hoje é totalmente flexível, é muito fácil, é muito brando, é totalmente corruptível. Mas a palavra de Deus, ela é muito dura, muito severa, ela é reta, ela não dá permissão para que eu e você venhamos escolher os nossos caminhos. Ela muito menos dá permissão para que eu e você possamos escolher o que nós vamos fazer amanhã. Muito menos ela dá permissão para que eu e você possamos alimentar o ego ou o desejo ou o sonho dos nossos corações, para que nós possamos projetar algo para nós ou para nossa família, mas muito pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos submeter as nossas vontades, os nossos sonhos, e que o nosso coração deve ser posto diante de Deus todos os dias, para que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E diante disso, como que aquela igreja não se converteria às vãs filosofias da vida? É como nos dias de hoje, como as igrejas de hoje não se convertem às vãs filosofias da vida? Olha ao redor de vocês. Hoje está sendo pregado em centenas e milhares de igrejas a vitória. Vitória porque Cristo morreu na cruz do Calvário e eu sou digno da vitória em todos os aspectos da minha vida. Hoje está sendo pregado em centenas e milhares de igrejas que nós devemos conquistar, que nós devemos ser abençoados, que nós não devemos nos preocupar com a vida eterna, que nós devemos conquistar todas as coisas nessa vida e que nós devemos nos preocupar só com nós, que nós devemos nos preocupar só com o nosso coração e que nós devemos satisfazer todos os desejos do nosso coração. Em um local onde a palavra de Deus não está para exortar, para edificar e para consolar, e para mudar os pensamentos, mudar as doutrinas, mudar a prática, o que permeia, o que reina e o que faz com que uma igreja inteira siga e se proste são as filosofias da vida. Você que está com sua Bíblia aberta, vamos começar a olhar no verso 17. No verso 17, Paulo começa a dizer algo muito profundo. Porque do verso 1, do capítulo 1, até aqui na entrada do verso 17, Paulo começa a corrigir um desacerto que existia na igreja de Corinto. A divisão que algumas pessoas estavam vivendo, a ponto que alguns falavam: olha, eu sou de Paulo, olha, eu sou de Apolo, olha, eu sou de Cefas, olha, eu sou de Cristo. E por causa dessa divisão, a briga que acontecia dentro da igreja e os partidos que estavam crescendo dentro da igreja era muito grande. E Paulo, a priori, ele traz essa repreensão, dizendo o seguinte: olha, Paulo não é nada, Apolo não é nada, Cefas não é nada, Deus é tudo. É inaceitável uma divisão a ponto de vocês dizerem que eu sou algo, que Apolo é algo. Não, o olhar de vocês deve estar totalmente focados em Cristo. E por causa disso, o apóstolo Paulo entra no versículo 17, já reivindicando algo que ele não veio para batizar, que ele não batizou, exceto algumas pessoas da igreja de Corinto, e diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar,
mas para anunciar o Evangelho e sem recorrer à sabedoria do discurso, para não reduzir a nada a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, para nós, ela é o poder de Deus. Aqui Paulo, nesses 2 versículos, ele abre 2 extremos. O extremo da sabedoria da palavra, em que muitas pessoas podem se questionar e perguntar: puxa vida, se Paulo não pode usar de sabedoria, como é que Paulo vai falar de Deus? Como é que nós vamos argumentar sobre Cristo? Como é que nós vamos fazer uma apologia da nossa fé? Quando ele abre esses 2 extremos, essa primeira parte ele está falando da sabedoria filosófica, da sabedoria do mundo, dos questionamentos, das interrogações, da filosofia que permeava a cidade de Corinto e que estava adentrando dentro da igreja de Corinto. Essa filosofia, ele não usou dessa filosofia para falar do amor de Cristo, porque para Paulo, na concepção paulina, essa sabedoria que vem para questionar, trazer questionamentos e infundir algo que é contrário à palavra de Deus, ela é totalmente aquilo que reduz a cruz a nada. O que Paulo permeia e está vendo diante da igreja é uma sabedoria de fala, uma sabedoria de discurso, que está fazendo com que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, se torne um nada. E o problema não é o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, a morte vicária de Cristo se tornar um nada para os ímpios, para as pessoas pagãs. O problema é você perceber que todas essas concepções estão adentrando na igreja por causa de uma sabedoria que é mundana, que é permissiva, e está fazendo com que o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, se torne um nada, se torne vã para as pessoas que se dizem cristãs. E Paulo começa a rebater isso dizendo o seguinte: quando eu estive no meio de vós, eu não falei com a autoridade ou com o uso dessa sabedoria, mas a minha mensagem e a minha palavra estava totalmente atrelada à morte do Senhor, à cruz de Cristo, a loucura para os gentios. Sabe por que é usado esse termo loucura para os gregos? Muitas pessoas falam assim: é loucura, o sacrifício é loucura, a cruz é loucura. É porque os gregos daquela época, eles tinham realmente como loucura, porque como um povo acredita na salvação de uma vida eterna, sendo que o que morreu na cruz do Calvário era um escravo marginal que foi morto fora da cidade de Jerusalém, crucificado na cruz do Calvário. Por isso que ela é loucura para os gregos, por isso que é loucura para os gentios, mas para nós cristãos não é loucura, porque o nosso entendimento sabe que Cristo não era um escravo, aprisionado e morto por causa de seus crimes. Cristo era o Redentor que naquele momento estava carregando o meu pecado e o seu pecado na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. E quando Paulo abre esses 2 extremos, ele começa a tratar nesse aspecto. Eu não estou falando da linguagem de sabedoria deste mundo, mas eu estou falando da loucura de Deus. E o que é a loucura de Deus? A morte de Cristo. Para nós, nos dias de hoje, é até fácil tratar sobre esse aspecto, porque nós estamos numa sociedade totalmente... Como qualificar essa sociedade? É uma sociedade que aceita tudo, é uma sociedade que vive tudo, é uma sociedade que não critica praticamente nada a ponto de discriminar ou perseguir, ou matar, ou tomar bens. É uma sociedade que consegue viver com o evangelho, evangélicos, mensagem do evangelho, debochar do evangelho e principalmente adentrar no meio dos evangélicos a ponto de dizer que é evangélico, mas tem uma vida totalmente permissiva e promíscua. Para nós é simples falarmos que nós cremos no sacrifício de Jesus, porque nós não sofremos uma perseguição igual essa. Para nós é simples falarmos que nós acreditamos na loucura de Deus, porque nós não passamos por perseguições e não por zombarias semelhantes a que esses homens sofriam. Para nós é simples nós falarmos que somos cristãos, porque hoje para nós o culto é livre, mas para esses homens em determinadas épocas, o cristianismo, a pregação do evangelho, a loucura do evangelho, a loucura da cruz, o fato de perceber que todas as pessoas olham para eles sabendo que eles são totalmente desviados
desvairados, sem contextos nenhum, em acreditar num escravo marginal que morreu na cruz do Calvário. Para nós é fácil, porque a nossa sociedade é totalmente permissiva. Agora, para a nossa consciência cristã é que começa a mudar os aspectos, porque nós não estamos medindo aquilo que nós vivemos pelo que a sociedade acredita, mas pelo que Deus determina. Você realmente acredita na loucura da cruz? Você realmente divulga a loucura da cruz? Você realmente molda a sua vida pela loucura da cruz? Você realmente faz com que a sua vida, ao despertar e ao seu adormecer, seja totalmente pautado pela loucura da cruz? Ou será que nós estamos simplesmente, como muitos dessa igreja, permitindo que a sabedoria filosófica contemporânea comece a adentrar na nossa vida a ponto de nós esquecermos da loucura da cruz? Eu não sou dessa época, Alex, eu acredito que você seja. Algumas décadas atrás se falava-se de volta do reino de Deus, se falava sobre a morte da cruz do Calvário, se falava sobre arrependimento, se falava sobre os 10 mandamentos, se falava sobre a obrigação de nós guardarmos o dia do Senhor, se falava sobre a obrigação de dizimar na casa do Senhor, se falava sobre a obrigação de você obedecer às leis de Deus e guardar essas leis no seu coração. Essa era a mensagem da loucura do Evangelho. Essa era a mensagem da loucura, da qual era totalmente desprezível para as pessoas que viveram no início do século. Hoje não se fala sobre a loucura da cruz. Hoje se fala sobre prosperidade. E muitos de vocês, irmãos, até nós próprios, às vezes nos esquecemos que nós devemos orar e pedir a Deus, aclamar a Deus: Senhor, por favor, volta, Senhor. Mas muitas das vezes nós olhamos para nossas necessidades, para as nossas dificuldades, e a nossa oração é pautada em petições e pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, melhora meu salário, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso por mim, Senhor, olha por mim, Senhor, abre porta fulana de tal, Senhor, fecha porta fulana de tal. Mas nós não conseguimos olhar e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque muitas vezes durante o dia eu tenho pecado contra Ti. Muitos de nós estamos olhando a necessidade de nós sermos prósperos e aqueles desejos do nosso coração ser satisfeitos por Ele, porque Ele pode fazer todas as coisas. Mas muitos de nós estamos esquecendo que a loucura do Evangelho não permite fazer com que eu acredite que a vontade dos meus corações sejam satisfeitas por Ele, mas que a glória do nome dEle seja transmitida, seja uma mensagem viva através da minha vida, talvez pelo sofrimento, talvez pela dor, talvez pela solidão, talvez pelo castigo, talvez por uma traição, talvez por qualquer outro motivo que não seja bom para mim. Mas a mensagem da loucura do Evangelho não é nada bom para mim, mas é glória para o nome de Deus. A flexibilidade da sabedoria dessa vida faz com que eu acredite que eu posso quebrar todas as maldições que chegam na minha casa, porque essa sabedoria chegou nas igrejas, está chegando na nossa igreja dizendo: olha, se você participar de uma campanha fulana de tal, se você orar de tal forma, se você oferecer tais coisas para o Senhor, esse mal vai ser aplacado da sua casa, essa doença vai ser extinta da sua família, esse mal vai parar de perseguir a sua vida. E nós começamos a perceber, se nós analisarmos de onde que estão vindo esses discursos e essas vãs doutrinas estão se formando pelas filosofias contemporâneas. E por essas filosofias contemporâneas nós devíamos nos afastar, aplacar, nos agarrarmos à palavra de Deus, mas não! 95% ou 99% das igrejas abraçaram as vãs filosofias, a palavra de sabedoria, a sabedoria do discurso, ao conhecimento da vida.
O apóstolo Paulo está dizendo: olha, todo esse discurso recheado de sabedoria, ele simplesmente faz com que a palavra de Deus e o sacrifício do Senhor sejam nada. Sabe o que é nada? Ela faz com que o discurso do Senhor, a vida do Senhor, o sacrifício do Senhor sejam nada. Se você está acreditando e vivendo as vãs filosofias da vida, você está fazendo com que a cruz seja um nada. Se a nossa igreja está praticando e vivendo isso, estamos fazendo com que a cruz, o sacrifício do Senhor não seja um nada. Mas no versículo 18 é uma resposta ao versículo 17 que nós lemos. Ele diz: com efeito, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que estão sendo salvos, ela é poder de Deus. Qual é o poder de Deus que está sendo evocado nas igrejas dos dias de hoje? Poder para curar, poder para ressuscitar, poder para transformar a situação daquele que está falido em uma situação de alguém que está próximo. O poder de Deus que está sendo apregoado e evocado nos dias de hoje é aquele poder que só vai fazer algo para satisfazer o meu coração. Mas o poder de Deus que Paulo está deixando claro nesse texto é a cruz de Cristo. E esse poder, ele não veio para satisfazer o meu coração, nem o seu coração, nem o coração de nenhuma outra pessoa no mundo. Esse poder de Deus veio para trazer a vida eterna para mim, para vocês e para aqueles que são eleitos de Deus, que estão espalhados por essa face da terra, da qual nós não conhecemos, mas só o Senhor conhece. Essa graça maravilhosa que se chama cruz do Senhor, que se chama sacrifício do Senhor, ela é uma graça de Deus estabelecida para a igreja, para os salvos. E nós não conseguimos acreditar, nós conseguimos nos flexibilizar para as vãs doutrinas da vida. E John Stott tem uma colocação maravilhosa. Ele diz que a sombra da cruz, ela se projetou na manjedoura. Sabe por que eu devo agarrar a loucura do Evangelho? Porque Cristo não conheceu a cruz só no seu último dia de vida. Ele conheceu a cruz através da sombra que era projetada na manjedoura. Ele viveu a cruz todos os dias da sua vida. Ele ansiava pela cruz. Seus passos eram para a cruz. Suas palavras revelavam a cruz. Sua vida demonstrava a cruz. Tudo o que ele fazia era por causa da cruz. Ele não era um louco escravizado e marginado. Ele era, ele é e sempre será o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a vocês. O que merece uma inclinação da nossa parte é com filosofia? A loucura do Evangelho. Agarre a loucura do Evangelho, ela é tudo para nós. Versículo 19. Ainda seguindo, ele diz o seguinte: pois está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Corroborando com o que ele está falando no verso 17 e no verso 18, onde ele mostra esses dois extremos, a sabedoria dos sábios, aquela sabedoria que vem para trazer questionamentos e totalmente desprezar a cruz do Senhor, essa sabedoria que permeia por todos os lugares, infelizmente está adentrando nas igrejas, essa será totalmente aplacada e destruída, porque não existe sabedoria nenhuma no mundo que vai fazer com que a cruz do Senhor seja um nada. Não existe palavra de conceito, não existe provérbio no mundo que vai fazer com que o sacrifício do Senhor se torne um nada. Porque o sacrifício do Senhor não está estabelecido pela força da igreja. O sacrifício do Senhor não está estabelecido pela força dos sermões. O sacrifício do Senhor, a cruz do Senhor não está estabelecido por aquilo que eu posso fazer ou por aquilo que eu posso defender. O sacrifício
que a cruz do Senhor foi um fato histórico, um fato real, que é totalmente guardado, velado e posto no coração dos eleitos de Deus. Só Deus pode fazer isso. A igreja não pode defender esse fato, porque a igreja mal pode se defender. Como, pastor? O Senhor diz em Mateus que os portais do inferno jamais derrubarão, alcançarão, destruirão a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja está estabelecida em Cristo. Sabe por que a sabedoria não pode tocar, denegrir, manchar, destruir a cruz do Calvário? Porque está estabelecida em Cristo. Ele sim tem poder para fazer com que esse sacrifício viva eternamente no coração dos seus eleitos. Por isso que nós não devemos nos apegar à sabedoria dessa vida. Versículo 20. No versículo 20 ele faz 3 questionamentos direcionando para 3 grupos de pessoas. Onde está o sábio? E esses sábios são as pessoas que estão dentro da igreja, estão entre a sociedade, estão entre os filósofos. Onde está o doutor da lei? O doutor da lei aqui é o escriba. Quem é o escriba? O escriba é o responsável, é aquele a que foi atribuído, é aquele a quem foi capacitado para estudar e conhecer, interpretar e falar do Antigo Testamento para o povo hebreu. Olha para quem que ele está dirigindo essa pergunta. Onde está o escriba? Aonde está o doutor da lei? Observe que a doutrina deturbada, a vã sabedoria não estava só lá fora, como eu falei. Ela estava no doutor da lei. Onde está o racionador deste século? Que são os filósofos. Acaso Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Com efeito, pois o mundo, por meio da sabedoria, não conheceu a Deus, na sabedoria de Deus. É pela loucura da pregação que aprove a Deus salvar os que creem. E aqui eu coloquei uma frase minha que diz o seguinte: sabedoria que só produz questionamentos, conhecer Deus está condicionado a conhecer a cruz. E conhecer a cruz está condicionado à eleição. O apóstolo Paulo começa a fazer 3 questionamentos para 3 grupos de pessoas. Onde está o sábio? Onde está aquele que produz a sabedoria diante da sociedade, diante de todas as pessoas? Aonde está o doutor da lei? Aquele responsável por conhecer o Antigo Testamento e ensinar o povo de Deus sobre o Antigo Testamento? Onde está o filósofo? Ou seja, a sabedoria de todos esses homens em relação a mim, que sou Deus, está aniquilada, está destruída. E ele diz mais: nenhum homem conseguiu conhecer a Deus por sua própria sabedoria, mas conhecer a Deus está atrelado ao poder e à graça de Deus que se revela através da palavra do Senhor. Esse foi um grande problema que penetrou na igreja de Corinto, onde as pessoas estavam totalmente influenciadas pelos questionamentos e pela sabedoria que estava sendo pregada, estava deixando de ser defendida pelo doutor da lei, estava sendo pregada e anunciada pelo racionador do século e pelo sábio, a tal ponto que as pessoas que estavam na igreja estavam desvalorizando o valor e a essência da palavra de Deus como aquilo que traz vida, com aquilo que produz vida, com aquilo que faz com que as pessoas acreditem na palavra de Deus, acreditem no Senhor, para poderem acreditar na vã filosofia da vida. E o apóstolo Paulo começa a dizer: olha, pela sabedoria humana, por aquilo que é produzido pelo homem, ninguém pode conhecer a Deus. Só se conhece a Deus pela palavra de Deus. Você percebe hoje que tem dezenas e centenas de pessoas procurando a Deus de todos os aspectos, de todas as formas. A sabedoria que é produzida da igreja para as pessoas do mundo está dizendo que Deus pode ser encontrado por uma simples oração, por uma manifestação de poder extraordinária. Que simplesmente as pessoas podem conhecer a Deus por aquilo que está acontecendo, ou simplesmente elas podem conhecer a Deus
por estar passando no meio da rua. Elas podem conhecer a Deus por aquilo que Ele pode fazer em termos de prosperidade. Eles podem conhecer a Deus simplesmente pelo coração deles desejarem a Deus a qualquer momento. Mas a palavra de Deus diz que nós só conseguimos nos aproximar de Deus através da palavra de Deus, através da mensagem do Evangelho, através do poder da mensagem da palavra de Deus que penetra no coração de pecadores como eu e vocês. Se você é salvo hoje, foi porque a palavra produziu vida no seu coração, não foi por outro motivo. Se você hoje teme ao Senhor, foi porque a palavra de Deus transformou o seu coração. Se você hoje acredita em Deus piamente, foi porque o próprio Deus fez com que você acreditasse. Pela sabedoria da vida, você não pode acreditar em Deus. Pela sabedoria da filosofia, você não pode se converter ao cristianismo. Pelo poder da opulência do mundo, você não pode se achegar diante de Deus. Por tudo que você possa produzir, que você acredita que tem de bom, de potência em você, você nunca vai poder se achegar à cruz, porque a cruz é loucura de Deus para o mundo, mas para nós ela é vida eterna, ela é tudo que nós temos, ela é muito maior do que a nossa própria vida. A cruz é muito maior do que nós. E o apóstolo Paulo está batendo nessa tecla dizendo: irmãos, apartai-vos dessa sabedoria que está produzindo rachas no meio da igreja. Apartai-vos dessas palavras vãs filosóficas que está fazendo com que vocês acreditem em coisas totalmente permissivas e flexíveis, a ponto de vocês deixarem de acreditar que chegar-se a Deus, converter-se a Deus, acreditar a Deus, entregar a vida a Deus, não depende da palavra de Deus, mas depende de qualquer outra coisa, e principalmente da sabedoria humana. Mas a sabedoria humana não produz vida nela própria. E o pior de tudo é perceber que hoje o que mais acontece são encontros de sabedoria entre os cristãos. Pessoas que deixaram de chamar os seus templos de igreja para dar qualquer outro tipo de denominação, dizendo: não, aqui não é uma igreja, aqui simplesmente é um encontro em que nós falamos da palavra de Deus e conhecemos a palavra de Deus pela exposição daquilo que é sabedoria, da exposição da filosofia, da antropologia, da história, de tudo quanto é ciência, menos da palavra, menos do Evangelho, menos do poder de Deus, menos da miserabilidade humana, menos da necessidade que nós temos de sermos totalmente influenciados da palavra de Deus. Nós estamos procurando, estamos evangelizando, estamos dizendo, estamos divulgando Deus de todas as formas, menos pela palavra de Deus. As igrejas, não existe mais escola bíblica, em maioria das igrejas. Para que escola bíblica? E o interessante é que você percebe aquelas pessoas que estão pautadas na sabedoria, eles dizem assim: aqueles irmãozinhos que ainda vivem na escola bíblica, aquela coisinha mais idiota, aqueles soldadinhos de Cristo, sabe, menosprezando o momento em que a igreja tem para ensinar as doutrinas de Deus, as doutrinas do Evangelho, o Evangelho puro, o Cristo crucificado. Esses caras que se dizem cristãos, esses caras que se dizem evangélicos, eles estão desprezando e menosprezando a própria escola, o próprio momento em que nós ensinamos a palavra de Deus, dizendo que isso é loucura, dizendo que isso é besteira, dizendo que isso é infantilidade, dizendo que isso é a pior idiotice do mundo, a ponto que nós estamos percebendo que a sabedoria nesse mundo está dizendo o seguinte: olha, a igreja não precisa de conhecer o Senhor nos seus mais profundos, nos mais profundas da revelação, a igreja não precisa se dedicar a estudar o Senhor, a igreja só precisa se entregar ao Senhor. Como é que eu me entrego a alguém que eu não conheço? Como é que eu me dou a alguém que eu não conheço? Como é que eu prostro meu joelho no
escola bíblica não é coisa de soldadinho de Cristo bobo e infantil. A escola bíblica revela alguém e revela uma cruz que é tudo para mim e tudo para vocês. Sabe por que o apóstolo Paulo abriu os extremos? Porque ele está mostrando que a igreja está aderindo à filosofia da vida. E essa filosofia da vida está fazendo com que a cruz de Cristo seja um nada. E ele está dizendo: eu nunca usei essa filosofia. Eu sempre preguei e sempre falei da cruz do Senhor, da loucura do mundo. E isso é simplicidade. Uma coisa que o Evangelho tem que ser simples. Simples, porque ele entra no teu coração, mostra a sua pecaminosidade e diz: proste-se ao Senhor, porque Deus é tudo e você é nada. Você é totalmente dependente do Senhor. Agora fale a verdade. Será que as filosofias da vida não estão adentrando no seu coração? Ou as filosofias da vida já permeiam seu coração por completo? Fala a verdade. Os judeus, verso 22. Os judeus pedem sinais. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Messias crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Então observe que Paulo diz o seguinte: os judeus pedem sinais. O que os judeus pediam para Cristo todos os momentos que encontravam com Cristo, os escribas? Se tu realmente é o Cristo, faz isso. Se tu realmente é maior do que fulano, faça isso. Se tu realmente é pessoa fulano de tal, faça isso. E o que Cristo dizia para eles? Sinal nenhum vai ser dado para essa geração, porque eu não vim para trazer sinal, eu vim para morrer na cruz. Esse é o maior sinal que eu e você temos, e essa é a única certeza que nós precisamos. E ele continua dizendo: os gregos pedem sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria do mundo, os questionamentos, a filosofia, tudo aquilo que faz com que o Evangelho seja menosprezado e a cruz de Cristo seja um nada. Nós, porém, pregamos um Messias crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. E aqui eu quero tratar de um aspecto. Tudo o que estava ao redor da igreja, naquela época, era contrário à igreja. Principalmente judeus e pagãos, ou seja, tudo. E observe uma coisa: mesmo tudo estando contrário à igreja, pessoas que pediam sinais, pessoas que queriam sabedoria, até dentro da própria igreja estava se ruindo as suas doutrinas, porque as pessoas estavam aderindo a essa sabedoria. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós pregamos o Messias, e o Messias crucificado. Sabe o que isso representa? Não importa o que o mundo todo esteja dizendo, vivendo ou falando de nós. O que importa é que nós estamos crendo, é que nós estamos vivendo e que nós estamos pregando Jesus Cristo crucificado. E nada mais importa para a igreja do Senhor. Sabe o que isso significa para mim e para vocês? Que a única coisa que importa para mim e para vocês é Jesus Cristo crucificado e ressurreto. O resto é Baal. O mundo diz que nós devemos ser bons. O mundo faz com que nós tenhamos a consciência que nós temos que educar os nossos filhos para serem grandes líderes, para serem os melhores, para conquistarem as melhores notas, para passarem por cima de todos os seus colegas de classe. O mundo faz com que nós acreditemos que no nosso trabalho nós temos que lucrar, estar por cima de todo mundo, fazer com que os nossos concorrentes conheçam o chão. O mundo faz com que nós possamos conhecer e conceber as riquezas da vida. A igreja contemporânea nos dias de hoje está corroborando com a mensagem do mundo, dizendo que nós devemos ser prósperos, ricos, bons, felizes, que nós devemos conquistar e ter todas as outras coisas, tudo o que nosso coração deseja. Mas a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo e de todos os seus outros autores inspirados, diz o seguinte: que nós devemos ambicionar, desejar e querer, vislumbrar e dizer que a nossa vida e viver
Só isso. E você percebe que muitas pessoas dentro da igreja já não têm paz. Por quê? Porque a pessoa corre para um lado e corre para o outro. A pessoa está fazendo cursinho de pré-vestibular, a pessoa está fazendo cursinho para concurso, a pessoa está procurando emprego, distribuindo currículo, a pessoa só quer estar nos melhores lugares, a pessoa só quer estar com os melhores salários, a pessoa só quer ganhar. A pessoa quer passar por cima de todo mundo e ela não tem nenhum momento da sua vida para ter a consciência dizendo e se questionando: Senhor, o que tu queres para mim? Os jovens estão loucos procurando suas esposas, os seus esposos, e querem procurar todo mundo, querem conhecer todo mundo, querem se entregar e fazer com que as pessoas se entreguem para Ele de todas as maneiras, mas ninguém tem coragem de perguntar: Senhor, o que tu tens preparado para mim? O que eu sou preparado para alguém? Senhor, me mostra, me revela, faz com que eu saiba e siga os teus caminhos. As pessoas da igreja estão se devorando e se destruindo todos os dias, porque o desejo do coração deles está pautado pela filosofia da vida: ser, estar, conquistar, estar nos lugares mais altos. E a Bíblia diz o seguinte: Cristo é suficiência para nós em tudo. Eu duvido se chegar alguém aqui e receber uma proposta da seguinte forma: olha, eu estou te mandando para um país totalmente pagão, só que você vai receber o maior salário desse país. Lá não tem igreja, não tem televisão que fale sobre Cristo, não tem rádio e é proibido entrar com tudo. Mas você vai ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor salário, você vai se deleitar lá. Só que tem um porém: você não pode levar nada, você não é cristão. Quem dos que estão dentro da igreja que não vão aceitar isso? É difícil alguém levantar a mão e dizer eu, porque o nosso coração está pautado pelo que a sociedade, filosoficamente influenciado pela sabedoria, diz e pelo que a igreja afirma. Quem de nós não quer satisfazer o desejo do nosso coração? E Paulo está dizendo: o Messias crucificado é o suficiente para nós. Versículo 25. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Ele é o Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. O que é loucura para os pagãos, o que é loucura para os próprios religiosos, é poder de Deus para os salvos, e para aqueles que podem ser salvos dentre os próprios zombadores do poder de Deus. E o verso 25 diz: pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E essa loucura o apóstolo coloca em tais termos: que Deus escolhe sempre os mais fracos, que Deus escolhe sempre os menores, que a mensagem do Evangelho é simples. Tudo para Deus se encontra numa horizontalidade em que as pessoas simples da vida podem compreender e se achegar ao Senhor. E o interessante é que o mundo e a sociedade, na sua sabedoria, e a própria igreja que se diz cristã, não é assim. Mas essa sabedoria de Deus, no aspecto de loucura de Deus, nessa crucificação, nesse ato de entregar sua vida pelo seu povo, é loucura de Deus. Mas essa loucura é muito mais sábia do que o mundo inteiro. Ela é muito mais poderosa do que o mundo inteiro. Eu prefiro a loucura do que a sabedoria da vida. E essa loucura, ela se crucificou. Ela foi totalmente trucidada por mim e por vocês. Essa loucura parece que ela se fez frágil. Essa loucura parece que não reagiu. Ela foi esbofeteada, ela foi espancada, cuspiram na face dela. Essa loucura, ela foi zombada e é zombada até os dias de hoje pelos pagãos. Essa loucura foi e é zombada até os dias de hoje, infelizmente, por aquilo que se diz igreja do Senhor, servos do Senhor, proclamadores do Evangelho do Senhor. Mas nós esquecemos de olhar para essa loucura como mais sábia do que toda a sabedoria do mundo, mais atrativa do que toda a sabedoria do mundo. E essa loucura é a única
Parece que nós temos que olhar para aquilo que não é loucura com as coisas que estão vindo fora da sociedade. Mas a briga de Paulo que essa sabedoria está permeada, está enraizada dentro da igreja. As pessoas estão pregando todo dia qualquer coisa menos Cristo. E o que nós precisamos é do Messias crucificado. E essa loucura é mais sábia do que qualquer outra sabedoria. E o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, irmãos, tudo em Deus é muito mais forte, muito mais sábio do que tudo que os homens podem produzir. Quanto tempo vocês estão perdendo com qualquer outra coisa que não seja Deus? Já percebeu que quando nós estamos com dilemas na alma, nós procuramos um psicólogo, mas não temos coragem de procurar um conselheiro bíblico? Quando nós estamos com problemas no casamento, nós procuramos um psicólogo, mas não temos coragem de procurar um conselheiro bíblico. Estamos com dilema no trabalho, nós temos coragem de perguntar para todas as pessoas que nós conhecemos como sábia, como experiente, mas não temos a coragem de nos reclinarmos à palavra de Deus com confiança e crença, crendo que Ele vai trazer a resposta ao meu coração. Mas essa resposta não está pautada por aquilo que eu desejo, mas por aquilo que glorifica o nome dEle. Tudo que nós estamos fazendo está pautado por uma necessidade de buscar a resposta da sabedoria do mundo, menos do que a resposta da sabedoria de Deus, da loucura de Deus, do amor de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da loucura do Evangelho. Nós precisamos da cruz. Nós não precisamos da filosofia do mundo. Que o Senhor faça com que essa verdade se enraize no seu coração, para que você possa produzir frutos e para que o Senhor possa ser glorificado na sua vida, que o Senhor possa ser glorificado através da sua vida e que as pessoas conheçam essa loucura que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, que é suficiente para toda a igreja do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a certeza, Pai, que nós temos de estarmos totalmente bem-sucedidos por aquilo que o mundo aprova, por aquilo que o mundo deseja, por aquilo que o mundo apregoa. Senhor, em nome de Jesus, faz com que a palavra do Senhor penetre nos nossos corações e transforme as nossas vidas em todos os aspectos, e que Tu sejas glorificado, Senhor. Que a sabedoria dessa vida não possa nem chegar perto dos nossos ouvidos, a ponto de fazer com que nós possamos mudar o caminho correto que a Bíblia nos ensina, mas que a mensagem da cruz, mas que a loucura do Evangelho, que é vivida, que é acreditada por mim, seja transmitida pela minha forma de viver para todos os que estão do meu lado, para todos que estão ao meu redor, vendo e crendo que Tu és Deus, que Tu és Senhor, e que o Senhor não se preocupa em assinar as Tuas obras ou dizer que o Senhor é Criador de todas as coisas, mas o Senhor se preocupa e faz com que nós possamos viver, que somos os Teus eleitos, de forma reta, simples, humilde, proclamando o Teu Evangelho, vivendo o Teu Evangelho todos os dias das nossas vidas, para que com isso Tu sejas glorificado. E essa preocupação do Senhor não é igual à preocupação humana, que é descontrolada. A preocupação do Senhor é no sentido daquele controle total das nossas vidas. Obrigado, porque nós somos Teus servos. E servos não têm vontade. Servos não têm querer. Servos não escolhem a hora que dormem. Servos não escolhem o que vão comer. Servos não escolhem nem a roupa que vestem. Nós dependemos do Senhor.
E se há no meio de nós aqueles que se dizem servos, estão escolhendo até aquilo que vão comer, Senhor, faça com que eles contemplem a loucura do Senhor e que eles conheçam aquilo que Paulo conheceu, em que suas cartas, na sua abertura, ele diz: Paulo, servo, escravo do Senhor. Que no nosso coração tenha esse desejo e esse reconhecimento. Somos teus escravos, teus servos, teus filhos, teus amigos. E dentro de pouco tempo estaremos eternamente juntos, te glorificando e te bendizendo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.